o que a gente tem para falar com vocês hoje foi uma coisa interessante. Eu estava. Ela não tinha nem me convidado ainda para isso, né? E eu falei assim: eu estava vendo alguma coisa, estava lendo a palavra aqui de manhã na minha casa, e eu estava lendo e passei pelo livro de Josué e fixei nessa palavra que nós vamos falar hoje, né? E o interessante é que, quando Deus falou para mim para fazer um sermão sobre isso, eu não sabia para quem que eu ia pregar essa situação. Eu estava, né? Aquilo que eu falei, padrinho, eu faço às vezes o sermão, eu estou pensando em alguma coisa, Deus me dá alguma coisa do sermão. Eu escrevo, anoto tudo o que eu acho direitinho e deixo na Bíblia aqui para quando precisar, preparar para pregar. E aí Deus falou, fala sobre isso. E na época apareceu um bocado de nome de tema, né? E aí eu falei para a Dri, eu normalmente não coloco muito tema, não, porque a gente vai falar para um público mais específico, que é a ação social, às vezes, então eu não coloco. Mas aí nesse aqui eu coloquei, né? O que esperamos? E é uma pergunta muito atual nos dias assim, atuais para hoje, porque a gente vive na expectativa das coisas acontecerem, né? Então, o mais moderno, por exemplo, vamos esperar se o Biden, se o presidente dos Estados Unidos renuncia ou não renuncia, o que vai acontecer, como vai acontecer, e esperamos, né? Mas eu queria voltar no passado, antes de ler o texto, a lembrar exatamente do povo de Deus, né? Quem lê a história de José do Egito, principalmente, né, naquela época, em que ele foi vendido como escravo lá para o Egito, eu acredito que ele não esperava isso acontecer, é evidente. Mas Deus tinha um plano em todas as coisas. E a família dele esperava que ele, estando no Egito posteriormente, ia ajudá-los a ter comida, porque onde eles moravam estava faltando muita comida. E, de repente, eles foram para o Egito, né? O interessante é que, quando José levou a família para o Egito, eles foram, eles também podiam estar pensando: o que nos espera lá no Egito? O que é que vai acontecer conosco lá? E no começo foi muito bom. O faraó, que tinha José em grande consideração, levou eles para a terra de Gozen. Agora, a terra de Gozen, até hoje, né, é uma fartura de alimentação, é um lugar muito, muito lindo. E quando eles chegaram lá, é evidente que eles viram tudo aquilo e falaram: puxa, nós vamos nos dar bem aqui, Deus está nos abençoando. E aí eles sempre esperavam o quê? Que Deus continuasse a abençoar a vida deles. E com o passar do tempo, eles foram crescendo, foram aumentando de pessoas. E o número de pessoas chegou a muita gente. E o faraó do Egito, que na época já não era aquele amigo de José, chegou e falou: peraí, eles estão maiores que a gente já em número. Se eles montarem um exército, eles dominam o nosso povo aqui, nós é que vamos ser escravos deles. Então começaram a apertar o povo, a restringir a liberdade do povo de Israel, né, do povo de Deus, e acabaram virando escravos. E um detalhe interessante: eles esperaram 400 anos para poderem se sentir livres. E eu me lembro que, numa época, eu assisti um filme, e quando Moisés apareceu, aquele povo falou assim: nós esperamos pelo libertador 400 anos. Então, e nós hoje? O que nós esperamos? Né? A gente espera o quê? Principalmente de Deus. O que é que nós esperamos que Deus faça pela nossa vida ou pela nossa família? Então, vamos ler o texto primeiro, que está lá em Josué 25, 24, e nós vamos ler do versículo 14 até o 16. Então, diz assim: agora temam o Senhor e sirvamo-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje o que irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, ou
em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu acho interessante isso. Por quê? Quando eles foram para lá e foram passando de 400 gerações, as histórias vão mudando. As histórias vão começando a se ser contadas de maneiras diferentes, e quando chega depois de 400 anos, a geração que estava naquela época nem lembrava mais do tempo de José do Egito. Eles tinham o corpo de José embalsamado lá no Egito, mas estava enterrado, mumificado, que era para voltar para a terra dele que ele pediu. Mas o povo em si, a princípio, não esperava mais nada acontecer. Por quê? Você vive 100 anos, por exemplo, num cativeiro, você já acaba esquecendo o que ficava para trás. Um exemplo disso, por exemplo, é os babilônios. Os babilônios, quando levavam as pessoas para a terra deles como escravos, eles não deixavam ele falar nem mais a língua que eles tinham. Eles eram obrigados a aprender a fala e a linguagem do povo da Babilônia. Eles tentavam apagar todos os vestígios daquele povo. Daí eu pensar, né, por que esperando? O que esse pessoal esperava? Quando passaram-se 100 anos, eles estavam lá como escravos, sendo judiados, pressionados, né, sofrendo. E talvez alguém dos avós, dos tataravós, que da época existiam, também começaram a falar que eles eram um povo de Deus e que eles estavam ali esperando a volta de voltar para a sua terra, porque Deus havia dado para eles uma terra. Né? Tudo isso nós lembramos sempre. Mas, depois de 400 anos, a gente começa a ver como Josué falou aqui. Vocês querem ficar com os deuses dos amorreus? Vocês querem ficar com os deuses do Egito? Por quê? Porque vira um costume. Né? As pessoas vão indo, vão acostumando, só se fala naqueles deuses, e a pessoa acaba se esquecendo completamente do Deus que os tirou da fome e os levou para o Egito. E não era a intenção de Deus que eles fossem escravos. Mas, nesse filme que eu estava assistindo, a pessoa falou para Moisés, Moisés, você é o libertador que nós esperamos. E Deus vai ajudar você, Moisés, a nos tirar do Egito. Né? Então, Moisés ficou meio preocupado na época, foi falar com Deus, porque eu não tenho plano, não tenho projeto, não sei falar, mas todos esperavam que eles saíssem do Egito. Talvez muitos nem fossem pensar em Moisés, mas queriam saber quando é que Deus iria libertá-los daquela escravidão e levá-los para a terra prometida, que era uma terra que Deus já havia dado a eles. Eles conquistaram essa terra também. E, de repente, por teimosia do próprio povo, que começava a se juntar com outros, e os deuses iam acostumados com os deuses do Egito, e ficavam naquela situação, e Deus ficou de lado. Então, o que é que se espera nessa situação? Que Deus faça alguma coisa? Deus estava sempre pronto a ajudá-los. Nós não temos dúvida nenhuma com isso. Deus sempre procurava abençoar aquele povo, apesar de tudo. Mas 400 anos são 4 gerações. E talvez 4 gerações depois o povo nem se lembrava mais quem era o Deus dele de verdade. Mas a gente sempre aprende uma coisa. Quando Deus marca uma pessoa com a vida, na vida dele, com alguma bênção ou com alguma coisa específica, nós dificilmente vamos esquecer isso. Né? Você vai pensar na sua vida e de um nada para o nada você sempre vai lembrar. Deus está presente nas situações. Não sei como é na família de vocês, mas na minha família lá, você ia sair para algum lugar, vai com Deus. Né? E essa frase sempre ficava, vai com Deus, Deus abençoe. Mas Deus não era um exemplo claro na nossa vida. Nós, a princípio, não éramos evangélicos, éramos católicos, e meu pai era espírita, né, bem afundado na religião, e a gente acabava sempre na mesma situação. Vai com Deus, Deus abençoe. Mas quem é Deus? Ou o que nós esperamos desse Deus? Eu, até 19 anos, não tinha preocupação nenhuma com Deus.
Eu frequentava a escola dominical porque nós tínhamos um grupo legal de gente e tínhamos um time de ping-pong que jogava entre as igrejas, então a gente estava sempre junto por causa disso. Mas nenhuma preocupação que Deus, orar, ler a Bíblia, fazer alguma coisa para Deus na nossa vida. E o tempo foi passando, você vai crescendo, e quanto você mais cresce, se a sua família não tem Deus na vida, ou não vive com isso, você acaba não vivendo também. Para mim, a escola dominical era um ponto de encontro para encontrar com os amigos e jogar. Então, né? Mas muitas vezes eu lembrava do que eu tinha ouvido na escola dominical. E principalmente naqueles dias que a gente chama de fossa, né? Antigamente chamava fossa, que eu estava triste, que estava muito abalado, que estava muito sozinho. Eu lembrava da escola dominical, falava, puxa, que saudade que eu tenho daquelas pessoas. Né? Lembrava das coisas que eu aprendia na escola dominical. Mas o que esperar? Não tinha preocupação nenhuma de esperar alguma coisa. Céu era uma coisa distante. E esse é um grande problema na nossa vida, quando o céu se torna distante. Quando você até fala, não, eu acredito em Deus. Mas o que você espera desse Deus? Se você não lembra dele todos os dias, como os israelitas faziam. Você fica sempre, Deus vai ajudar. Não é essa uma conversa que a gente faz sempre? Não, Deus vai ajudar, Deus vai fazer alguma coisa, se Deus quiser. Né? Frases como essa, que muitas vezes a gente ouve. Né? Mas o Deus continua distante e você continua esperando. Mas esperando o quê? O que você espera de Deus para a sua vida nos dias de hoje, por exemplo? Então, um dia desses, eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela, o que você espera de Deus na sua vida? Ah, que Deus me ajude. Ah, mas ajuda como? Ah, que Deus me ajuda. Ah, mas as pessoas nunca sabem dizer no que é que eles querem. Eu tenho um cunhado que já faleceu, ele diz assim, não, se Deus quiser, um dia eu ganho na loteria. Aí eu dava risada com ele, falava, Deus, então não vale a pena, não é por aí que vai funcionar, né? Ah, mas se Deus quiser. Mas é só isso que as pessoas pensam, ou se preocupam. Se preocupam em que Deus ajude a fazer alguma coisa, mas você não está preocupado esperando que Deus te ajude realmente. Porque no dia seguinte você já está preocupado de novo em fazer alguma coisa para que você se ajude e deixe Deus de lado. Foi o que aconteceu com aquele povo, eles acabaram deixando Deus de lado. Deus não era mais importante na vida de cada um deles. Mas sempre existem aqueles que são fiéis e que vão lembrar de passar para os filhos, para os netos, para os outros filhos, para os outros filhos, e vai indo assim, e sempre vão dizer, não, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que faz todas as coisas. Eu fico imaginando assim, se o meu avô, o meu tataravô, viesse contar para mim sobre o mar abrir. Né? Aí você fala, uau, Deus abriu o mar. Mas passava alguns dias e acaba esquecendo. E o povo tinha isso, eles viram 10 situações difíceis que Deus usou Moisés para ajudar o povo a sair do Egito. 10. E eles esqueceram tudo isso no dia em que eles foram libertos do Egito. E o povo falou, o faraó falou, chega, não quero mais vocês aqui, vão embora. E ainda assim mesmo, Deus fez mais uma. Eles saíram de lá ricos. Imagine um povo que saiu da escravidão milionários. Era o que o povo de Israel tinha ganhado. O Egito inteiro deu ouro, prata, deu tudo o que tinha de joias para eles saírem de lá e com esse dinheiro eles iam montar, iam conseguir viver uma vida muito mais abençoada na Terra Prometida. E saíram. E quando eles passaram perto do mar, e um detalhe, né? Todo mundo sabe que a passagem do Egito para onde eles iam estar era de 11 dias aproximadamente. E eles levaram 40 anos para fazer isso. Por quê? Porque tinha que ter uma consequência do pecado daquele povo com Deus, por se afastarem de Deus, e aí toda aquela geração de soldados, principalmente do exército, tinha que morrer, porque ninguém podia entrar na Terra Prometida, porque Deus havia falado. Então, só entrou na Terra Prometida daqueles que saíram, dos remanescentes que saíram do Egito, Josué e Caleb. E esses dois, por incrível que pareçam, eram
fãs de Moisés. O Josué, principalmente, era um general que cuidava do povo de Israel enquanto estava no Egito. E ele era uma pessoa que andava ao pé de Moisés. Então, tudo que ele aprendeu, tudo que ele fazia, é em função do que Moisés tinha ensinado para eles. E ele guardou no coração aquilo que ele aprendeu com Moisés sobre Deus, com os familiares que ele tinha lembrado de estar com ele ensinando, e ele sabia do que acontecia. Quando eles foram, por exemplo, passaram pelo mar, acabaram de passar pelo mar, o povo já estava fazendo imagem de idolatria lá, porque esqueceram do que Deus tinha feito com eles no deserto ainda, e antes de sair para o exército. Então, foram coisas que ficaram difíceis de o povo entender e que Moisés tinha que lutar diariamente para que o povo lembrasse que Deus existia, que Deus era poderoso para fazer todas as coisas acontecerem na vida deles. Então, passaram por toda aquela situação, e Moisés sempre falando com eles, sempre ensinando como é que se fazia. Aí você começa a ler o Velho Testamento, você começa a ver as bancadas, usando um termo mais nacional hoje, as bancadas que o povo dava como filhos de Deus aonde eles estavam, mesmo na Terra Prometida. Antes de chegar na Terra Prometida, Moisés falou para eles, vou pegar 12 de vocês e vão fazer o quê? Vamos lá visitar a Terra. E foram os 12. O que aconteceu? Vocês lembram? Dos 12, todos eles voltaram com menção de terror na Terra Prometida. Não, eles são homens gigantes, eles são homens poderosos, vamos ser como formigas e gafanhotos para eles. Porém, Josué e Acabe falaram, não. Josué, principalmente, você lendo o contexto da história, Josué falou, não, que é isso, gente? Vamos partir agora. Deus já deu ele nas nossas mãos. Então, ele tinha no coração de que Deus era o que eles esperavam. Tomou essa decisão na vida dele. Esperar em Deus, porque Deus faria milagres acontecerem. Então, quando você começa a pensar assim, o que é que nós esperamos? Nos dias de hoje, o que é que se espera? Se você perguntar para as pessoas, as pessoas vão falar assim, não, eu espero que meus filhos tenham uma vida boa, sejam prósperos, tenham saúde e sejam abençoados. Mas quantas vezes nós ensinamos para os nossos filhos esperar em Deus? Muitas vezes as pessoas não esperam em Deus. Elas declaram, eu quero que Deus abençoe, eu espero em Deus. Mas espera nada, porque ela não lembra de estar pedindo a Deus para que Deus faça as coisas acontecerem na vida dela. Nos nossos dias é a mesma coisa. A gente ouve as pessoas falando, não, eu vou esperar em Deus. Mas muita gente, crentes que a gente conversa até no dia a dia, não sabem esperar em Deus. Ela simplesmente fala, não, ore por mim. É o caso, né? O pastor Daniel sempre fala isso, né? Ore por mim, né? E faça as coisas acontecerem, porque é assim que eles esperam. Que Deus faça, mas que você não precisa fazer sacrifício nenhum. E quando Deus quer de nós, não que nós façamos sacrifício, mas nós esperemos em Deus. Tá? A minha esperança, como diz a palavra, a minha esperança vem de Deus. É Ele quem coloca as coisas no nosso coração. No meu tempo de adolescente, eu me converti com 19 anos, e aí passei a viver uma vida com Deus, só que eu tinha uma preocupação muito grande. Eu morria de medo de ter tio e não casar. O pessoal da minha turma da época tirava uma comigo, porque eu chegava de noite na minha casa, eu entrava em desespero sozinho. Eu falava, meu Deus, eu vou ficar para tio, não vou casar, não vou ter filho, não vou ter nada. Porque eu comecei a colocar dentro de mim mesmo que Deus não estava preocupado comigo. E que Deus não gost... e que as crianças não gostavam de mim porque eu era um cara chato, alguma coisa assim. E eu vivia orando, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Eu vou esperar no quê, né? Aí meus amigos chegavam e falavam, não, tem um versículo para você. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha oração. Mas eu nem orava por causa dessas coisas, eu ficava desesperado só. E eu comecei a orar sobre isso. Né?
A Nancy dizia assim que eu era muito namorador, que eu era muito paquerador na minha época de novo, né? De mocinha. Eu não namorava com ela nada ainda. E, e ela chegava e falava, não, você foi muito namorador. Não é que eu fui muito namorador, eu era desesperador, né? Porque eu queria, de alguma maneira, casar e ter uma família, e aí eu partia para tudo quanto é lado, né? A ideia deu, que não, só que não dava em nada, porque não tinha bênção de Deus, não tinha nada, né? Eu era dono de um clube de baile. Então, a minha vida era o baile e beber. Tá? O único amigo que eu tinha era um cachorro meu, que quando me via chegando em casa do baile, ele pulava o muro e corria lá e me pegava pela mão, mordia minha mão assim e vinha me puxando para casa, para eu chegar em casa pelo menos, né? Mas não tinha o que ver, porque não tinha Deus no meu coração, então não tinha onde esperar. Esperar no quê? Então eu chorava muito, eu reclamava muito, mas não esperava em Deus. E o tempo foi passando, eu fiz 19. Quando eu fiz 19, nós fomos convidados para ir assistir um programa na Praça Largo da Misericórdia, lá na cidade. Aí a menina que era presidente da mocidade chegou e falou, não, vamos lá, nós vamos ver uns meninos, uns moços que cantam na rua. Para mim foi uma... Eu falei, você está doido? Como é que pode um negócio desse? Crente, moço ainda crente, cantando na rua. Mas nós fomos, a turminha foi, nós também fomos, e eu fui. E aquele dia aconteceu alguma coisa. Porque eu não suportava ver o cara falando. Mas ele falava alguma coisa que mexia comigo. E eu comecei a ficar muito intrigado com aquilo. Mas, como você não, deixa para lá. Mas aí, quando eu ia orar, ou quando ia pedir para Deus me ajudar, eu falava assim, puxa, tem que esperar em Deus realmente, né? Aí eu falava, Deus me ajuda, amém. Ou então orava, né? Pedia para Deus, me ajuda a arrumar uma namorada, me ajuda a casar, alguma coisa assim. Mas sem noção nenhuma do que fazia. Mas Deus é bom, gente. Deus é bom. E ele chegou e falou: vou dar uma oportunidade para esse cara. E marcou na minha igreja um trabalho com esses jovens da verdade, na minha igreja. E eu fui assistir, eu não tinha nada que fazer. Eu falei: não, eu vou lá assistir. Meus amigos vão estar lá, eu vou lá e vou assistir também. E aí o negócio ficou muito sério. Porque eu olhava para eles e lembrava, né, que Deus tinha um propósito em todas as coisas, daquilo que eu tinha aprendido da escola dominical. E eu falei assim, não, mas já não é para mim, não, deixa para lá. Mas o cara que estava pregando, Jorginho, se não me engano, não é bem? Acho que era o Jorginho. Ele pegou o dedo dele assim, apontou para onde eu estava. E eu estava escondido atrás de uma escada da igreja que subia para o segundo andar, mas eu fiquei escondido atrás da escada. E eu falei, né, não é comigo não, não é comigo não, porque ele não está nem me vendo. Aí ele continuou apontando, disse, não, é com você que eu estou falando. É com você sim. E começou a falar as coisas que eu falava, que queria, ele começou a falar na frente. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu sei que quando foi feito o apelo, eu estava lá na frente já pedindo para Deus salvar a minha vida. E uma coisa aconteceu, mudou a minha vida, porque eu finalmente comecei a esperar em Deus. E o primeiro desafio que eu fiz para Deus foi, tá bom, show, quer que eu siga o Senhor, quer que eu seja crente? Então, amanhã eu quero acordar sem pensar em beber. Não quero beber nem falar palavrão nunca mais na minha vida. Aí, né, fui para casa, né, cheguei em casa, fui deitar, e aí não dormia, porque estava falando aquilo na minha cabeça o tempo inteiro. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu fiz uma coisa. Falei, o Senhor me abençoe esse dia, então, Deus. Eu quero crer no Senhor, quero ser de Jesus realmente. E desci. Quando eu desci, minha mãe estava na porta da cozinha, assim, olhou para mim. Você se converteu, você se converteu. E eu não tinha falado nada. Aí eu falei, não, é uma decisão certa. É isso que Deus quer de mim. E eu comecei a esperar em Deus. Tudo que eu comecei a fazer naquela época foi, eu espero no Senhor que isso aconteça, Deus me ajude nisso, Deus me ajude naquilo, Deus me ajude naquilo, e tentei ser o mais fiel possível dentro da obra de Deus. Amigos meus acharam que eu fiquei louco, a mãe de um deles foi conversar com a minha mãe, disse que o Noé entregou a alma, o Noé está com problema, mas eu sabia do Deus que eu tinha conhecido. Eu não bebia mais, não falava palavrão, e Deus falou uma coisa para mim, eu quero que você
fale de Jesus para os seus amigos. E eu falei, eu vou falar. E a meu propósito, eu falei com os meus amigos, pedi perdão por carta, por telefone, para todos aqueles que eu conheci, que me viram como eu era quando estava bêbado, principalmente, pedi perdão para eles e falei, bom, e agora? Agora eu quero que você vá falar disso para as pessoas de fora. E esse mover foi uma coisa que nós esperamos em Deus para que Deus fizesse uma obra na vida da gente. E esperar em Deus é exatamente isso, é você saber que mesmo você sendo imperfeito, sendo nada, Deus pode usar a sua vida. E Deus é tão bom que ele mandou um pastor ir na casa do meu amigo, nós fazíamos uma reuniãozinha ali agora, né, com vontade de seguir a Deus, e ele foi lá para ser mentor da gente. Nós nunca tínhamos visto aquele pastor na vida da gente. Ele chegou com uma Kombi velha lá na coisa, bateu, entrou, se aproximou de nós e falou assim: Deus mandou aqui para cuidar de vocês e falar do amor de Deus para vocês. E nós aceitamos aquilo. E começamos a aceitar os desafios. O interessante de tudo isso foi que nós entramos no meio do reteté. Não sabia nem o que era isso tudo. E no meio do povo de língua estranha, de oração, de revelação, disso e daquilo. E Deus falou uma coisa para mim um dia, numa dessas reuniões, que eu era o primeiro, mas não ia ser o último da minha família a se converter. Hoje minha família toda é crente. Mas Deus é bom. E Ele espera que você dependa dele para as coisas acontecerem na sua vida. E aí começou a ser um desafio para mim. Desafiando e esperando que Deus fizesse alguma coisa na minha vida, para que minha vida fosse realmente abençoada. Minha irmã se converteu, minha irmã era filiada no espiritismo lascado, né? E ela foi lavada pelo sangue de Jesus, acabou com essa situação, se converteu, hoje ela é pastora, né? Mas nós esperamos em Deus. Eu tinha problemas, não vou dizer que não tinha, mas todas as vezes que um problema aparecia, eu corria lá e falava, Deus, só o Senhor pode fazer as coisas por mim. Né? E uma das coisas foi eu aprender a ter uma autoestima melhor para depender de Deus em tudo que eu fizesse. Né? Perdi emprego, não tinha emprego, cheguei a ser, vamos dizer assim, por boca de uma psicóloga lá muito doida, de que eu nunca ia ter capacidade para trabalhar. Mas eu esperei em Deus. Apesar de inúmeras vezes que eu procurei emprego, não tinha nada, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Me ajuda, me abençoa. E Deus foi mudando essa situação na minha vida. Né? Eu voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar, voltei a estudar, fui para a faculdade, comecei em duas faculdades, né? Depois terminei uma e fiquei só com a de assistente social, mas Deus sempre prometeu e sempre foi fiel comigo. Por quê? Porque eu esperava nele. Né? Eu nunca, olha, gente, vocês não vão acreditar, eu não era de falar, eu não falava com ninguém, entrava mudo e saía calado, como diz outro, né? Não tinha isso. Para mim, falar na frente do público, então, era um terror. Eu morria de medo. Mas Deus foi me ensinando. E você, dependendo de Deus, o que acontece? Deus abre as portas para você. E eu comecei a orar. E um dia eu fui na igreja e falei assim, eu quero subir lá e pregar também. Quero fazer isso. E aí, foi Deus foi abençoando, eu fui para o seminário, né? Fiz o seminário de uma igreja, não deu certo para nós, mas aprendi a depender de Deus. E Deus foi abrindo portas. Eu não tinha dinheiro para pagar o seminário, né? Uma pessoa muito querida na época pagou o seminário para mim, né? Mandava uma mesada para mim todo mês, porque seminarista é sempre duro, né? E eu sempre orando. E foi me dado, né, o privilégio de participar da mentoria de um pastor diretor do curso, e ele viu em mim a vontade de ser abençoado por Deus e querer Deus na vida. Eu não rejeitava o lugar. Queria falar, alguém vai querer pregar? Eu vou. Alguém quer, eu vou pregar. E você começa a aprender a depender de Deus. Né? Às vezes eu não tinha palavras, eu vou falar, bom Deus, o Senhor me abençoa quando eu falar. E Deus foi fazendo essas coisas acontecerem.
E acontece até hoje. Muitas vezes a gente tem lados difíceis na nossa vida, mas se nós esperamos em Deus, quando você espera em Deus, Deus faz coisas acontecerem que você duvida até. Você não imagina que isso vai acontecer, mas Deus faz acontecer. Né? E uma dessas vezes eu estava muito triste e eu fui numa reunião de oração e a pessoa que estava pregando veio perto de mim e falou assim: olha, Deus está mandando dizer para você que você não precisa se preocupar, porque a graça dele vai ajudar você a ter bênção na vida. Você só tem que continuar obedecendo a Deus. Então, muitas vezes a gente se despreocupa disso. Você fala, não, tá tudo bem, não vou esperar em Deus. Não, temos que esperar em Deus. Porque as coisas impossíveis só Deus pode resolver na nossa vida. Né? E quando você enfrenta essa situação, Deus vai ser fiel com você em todo o tempo. E quando, oi, ah, e quando você faz isso, você tem que ter certeza de uma coisa, mesmo que seja difícil, espere em Deus. Não desista, não desanime. Se apegue que Deus vai fazer. Mesmo que demore. Né? Pode ser uma banalidade para vocês, mas essa amada do lado de vocês, que está vendo vocês também, e que eu estou vendo aqui, a Nancy, foi uma espera especial na minha vida. Essa foi. Porque chegou uma hora que eu falei para Deus, Deus, estou cansado de ser sozinho. Estou cansado de ficar esperando para ser titio. Eu não quero isso, eu quero uma bênção na minha vida. E aí a gente conheceu a Nancy. Olha, pode parecer incrível, mas eu esperei 7 anos para pedir a Nancy namoro. E tinha feito um propósito, eu não vou procurar não namorar com mais ninguém, vou esperar a Nancy. Aí um dia eu me preparei todo, convidei ela para sair comigo, ela saiu comigo, e eu lá, né, Senhor, Senhor, abençoa, né? E eu cheguei para ela, depois de nós sairmos e tal, eu voltei para casa com ela, falei, Nancy, você quer namorar comigo? A resposta dela foi, não! Eu falei, mas o quê? Como é que pode? Deus do Senhor falou que cuida de mim agora. Eu falei, não, mas eu vou esperar no Senhor. E orei. Permanecemos amigos, sempre, né, bem? Sempre como amigos. Viajávamos juntos, íamos para as igrejas juntos, todos nós como amigos, sempre perto. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Espera. E eu comecei a declarar isso, vou esperar no Senhor. Que o Senhor vai... Aí eu fiz aquela oração, né? Eu me lembro que depois eu acabei dando idade. Eu orei e falei, ó, Senhor, se o Senhor confirmar mesmo que é para mim, vai ser. E amém, esperei. Né? E nunca fiquei duvidando, não. Eu falava, não, apesar de não termos nenhum relacionamento desse tipo, continuei esperando. E passaram 7 anos, a dona Nancy nem olhar para mim direito olhava, né? Eu falei, bom Deus, e agora? O que eu faço? Eu estou ficando velho, estou titio, meus amigos já casaram e eu estou continuando aqui. E eu me sinto muito mais sozinho ainda. Por quê? Deus sabe. Mas eu orei e falei, eu vou esperar no Senhor realmente. E um dia, não sei das contas lá, nós estamos um dia conversando lá, eu me lembro muito bem disso. Ela colocou a mão no meu ombro e falou, olha, eu acho que está na hora de nós começarmos a namorar. Você lembra disso, bem? Acho que está na hora de nós começarmos a namorar. E aí começamos a namorar. Falei, mas eu quero casar, né? Quero casar, estou muito velho. Não quero mais ficar solteiro, não. E aí a gente orou, Deus abençoou, a gente marcou o casamento, nos casamos. Somos casados há 40 anos. Quer dizer, é um tempo demais de bom na conta. Mas sabe por que tudo isso, querido? Parece até que a gente está falando uma abobrinha que todo mundo conhece essas histórias. Mas qual a nossa expectativa em esperar no Senhor? Qual a nossa expectativa? Do que é que nós esperamos que Deus faça na nossa vida? Será que eu vou ficar aqui orando e falando, Deus, você me ajuda a ganhar um Mustang? Mas aí Deus fala assim para mim, não é? Por que você quer um Mustang? Você não, o São Paulo você nem consegue dirigir um carro, de tanto buraco que tem. Né? Como diria assim para mim, pede outra coisa.
Fala, tá bom, senhor, ganha na loteria, pode? Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais fará todas as coisas. Então, qual, Amém. qual a nossa expectativa quanto a Deus? Tá. E a partir do momento que você tem uma expectativa, o que você faz dessa expectativa? Você toma uma decisão para ficar do lado de Jesus e receber as bênçãos que ele fala para você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará tudo para você? Amém. Não pode só ser uma expectativa, tem que ser uma decisão. Então, no dia que eu levantei a mão, eu falei, eu quero essa decisão e quero que aconteça isso, 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 porque isso está na vontade de Deus. Então, é aquilo que eu falei, parei de beber, não falava mais palavrão. Minha mãe olhou no meu rosto e falou, você se converteu. Eu não falar nada. Né? E aí, as coisas começaram a acontecer. Aí, eu chegava em casa, o profeta, o profetinha, meus irmãos, tudo tirando uma da minha cara. E eu orei e falei, eu quero meus irmãos para Cristo também. Então, vamos testemunhar e vamos falar. Né? Então, nós falamos, eles se converteram, né? E foi uma bênção na vida da gente. Todo mundo se converteu, hoje todo mundo é abençoado por Deus, mas nós temos que ter uma decisão que seja clara e patente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você fala uma coisa dessa, tem peso, gente. Tem um peso que é terrível de um lado, porque você toma uma decisão que a gente tem que fazer. E do outro lado, você fala assim, mas será que eles vão aceitar? E foi uma benção, porque meus irmãos aceitaram. Meu irmão, que era uma pessoa que a gente não se conversava, éramos inimigos públicos declarados, a ponto de atirar canivete um no outro, e tanta raiva que a gente tinha um do outro. E meu irmão, depois que eu me converti, ele veio conversar comigo e falar sobre o Espiritismo. E Deus falou para mim, fala para ele isso, 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 isso. Eu falei. Ele ficou tão preocupado com aquilo que ele largou o Espiritismo. Né? Nós tínhamos uma loja nessa época, e o pai de santo lá do centro dele falou, se você sair e não ficar com a gente aqui, você vai perder a loja. E nós perdemos a loja, glória a Deus. Se foi por causa de Deus, amém. Né? Mas se converteram, ficou firme, né? E Deus abençoou a vida deles, abençoou a da minha mãe, abençoou dos meus irmãos, né? Mas foi uma decisão tomada e decidida para Deus fazer na nossa vida. Então, é uma coisa muito simples, né? E por que é que nós temos que ter essa decisão? Muitas vezes na igreja, eu ouço as pessoas conversando, falando, ou vêm conversar comigo, e a gente vê que o que eles querem de verdade é só a bênção de Deus, mas não querem servir a Deus. Não querem pagar o preço de servir a Deus. Foi o que Jesus falou, eu e minha casa serviremos. Aí o verbo é servir, né? Ele vai servir a Deus com toda a vida dele. E foi o que nós quisemos fazer. Nós vamos servir a Deus. E nós fomos servir a Deus. Então, nós saímos para pregar o ar livre, saímos para viajar nas nossas férias falando de Jesus, né? Montamos um grupo na época, parecido com os vencedores, coisa do tipo, e saímos todo mês de janeiro e mês de julho de férias. Íamos para todo lugar do Brasil aí que a gente podia. E falávamos de Jesus. Pegávamos o trem, naquela não tinha metrô, pegávamos o trem, um contrabalde nas costas, aqui um violãozinho, e ia sair cantando pelo interiorzinho de São Paulo, lá fora aí. É, tem muita gente brigando com a gente, mas decidimos servir a Deus. E quanto mais nós servimos a Deus, mais Deus nos abençoava. Então, passam-se 40 anos, e você começa a olhar para trás e você vê. Outro dia perguntaram para mim assim: quantas pessoas você já converteu para Jesus? Eu falei: nenhuma. Como assim? Não, eu não converto ninguém. Quem converte é Jesus e o Espírito Santo. Eu só falo. Então, nós falávamos de Jesus, enfrentávamos cuspida, empurrão, alguém queria bater na gente, jogar a gente do trem, mas nós servíamos a Deus e falávamos de Jesus. Né? O pessoal chamava a gente de equipe pé de poeira, porque a gente saía para o interiorzinho, ia cantando e falando de Jesus. Mas muita gente se converteu. E quando as pessoas se convertem, Deus olha para você e fala, servo bom e fiel.
É essa a expectativa que você tem que ter comigo. Eu dou para você as coisas, mas você vai trabalhar para mim. E quando você trabalha para Jesus, sabendo que foi uma decisão certa na sua vida, Deus faz as coisas acontecer. E quando Deus faz acontecer, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede, porque a obra é do Senhor. E é isso que a gente queria deixar para vocês e para nós hoje também. Quando nós nos dedicamos a Deus e temos a decisão de que vamos servir a Deus, as outras coisas são supérfluas para nós. Né? Aí Deus abre a porta do casamento, abre a porta para você ser próspero, para você ser estar bem de vida. E quando essas coisas acontecem, e você fez a expectativa para Deus, eu espero no Senhor, Deus abre portas que a gente nunca imagina. A minha profissão é uma profissão, assistente social no Brasil, não é uma profissão tão assim, né, expert para tudo. Nos Estados Unidos até é, mas aqui não. E quando eu comecei a fazer serviço social, as pessoas me perguntavam, mas você é homem, não é? Por que você vai fazer serviço social? Porque eu falei, porque eu não gosto de psicologia. Eu fui fazer psicologia e não gostei. Eu quero alguma coisa que me faça ajudar as pessoas. E que eu, sendo crente, então, eu falava, é muito mais fácil fazer ação social sendo crente, porque aí pelo menos você tem Deus para cuidar de você e abrir as portas. Então, o tempo foi passando, eu e a Nancy nos casamos, e a nossa expectativa sempre foi esperar no Senhor. E esperando no Senhor, Deus sempre foi fiel com a gente. E fiel de uma maneira assim que eu posso falar, não, Deus foi super fiel comigo. Nós casamos, não tínhamos casa, né, vim morar num apartamento que era da minha mãe e dos meus irmãos, e a gente sempre querendo pedir para Deus, Deus, abençoa. Esperar no Senhor, realmente. E nesse ponto eu tenho uma mulher que é uma benção, porque ela espera mais que eu até. Tudo com ela é na base do vamos esperar em Deus, vamos esperar em Deus. E a gente sempre esperou em Deus. Para a gente fechar esse assunto, a gente começou a esperar realmente que Deus fizesse todas as coisas na nossa vida. E nós ganhamos uma carta de crédito da Caixa Econômica para comprar um apartamento. Eu e a Nancy chegamos a chorar de tanta humilhação que a gente passava quando apresentava a carta de crédito. Ninguém queria saber de nada, nem davam bola para a gente. E a gente orando, não, Deus é fiel, Deus vai dar o apartamento, Deus vai dar o apartamento. Aí tomamos a decisão, viemos conversar com minha mãe e com meus irmãos, para comprar o apartamento deles. Eles não quiseram vender para nós, não. Nós ficamos assim, puxa, mas Deus, né, não vai abrir a porta para a gente? E fomos esperando, esperando, e orando, e um dia a minha mãe chega e fala, você não vai comprar o apartamento? Eu falei, mas vocês não quiseram vender para a gente. Não, nós queremos sim. Aí o meu cunhado, que não, de jeito nenhum queria, que era dos filhos dele o apartamento, né, chegou e ligou para mim e falou, não, você vai comprar o apartamento? Não vai. Eu falei, vou comprar sim. Eu vou só resolver com o banco agora. E fomos resolver com o banco. Aí íamos entregar a carta de crédito de volta para o banco. Até fomos lá para isso, né, Ben? Aí chegamos lá no banco, Deus colocou na frente, tinha duas pessoas para atender. E eu ia sentar com uma pessoa para conversar, a outra me chamou. E ela chamou, sentei e falei, e ela falou, não, vamos resolver já. Aí ela falou assim, vocês são crentes, né? Nós somos, sim. Não, eu sou esposa do pastor tal. E aí ela falou para mim uma coisa, vocês confiam em mim? Deixa a documentação comigo que eu vou fazer o financiamento de vocês. E nós conseguimos comprar esse apartamento que nós temos até hoje. E evidente que ficou muito mais barato para mim, porque eu era herdeiro também já. Então Deus abriu a porta. E nós compramos. E coisas assim iam acontecendo na vida da gente todos os dias. Por quê? Porque nós decidimos que nós íamos servir a Deus. Íamos à igreja, íamos fazer trabalho missionário, fazer tudo que podia fazer, a gente fazia. Viemos para a Yard Church e fomos abençoados na Yard Church. Né? Deus me abençoou, eu cheguei e falei que eu não ia fazer nada nessa igreja. Ia ficar no banco sentado e não ia fazer mais nada. E não passou muito tempo, me convidaram para ir para a escola de líderes, fiz a escola de líderes, fui professor 7 anos, mas tudo isso porque nós decidimos ficar na decisão de eu e minha casa vamos servir ao Senhor.
E quando você faz uma promessa dessa, você vai vigiar para fazer mesmo. Porque você não pode fazer como o Egito, como o pessoal fez. Por isso ficaram 40 anos de castigo. Mas se nós servimos a Deus, temos que ter isso em mente. Haja o que houver, doa o que doer, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Isso que eu queria passar para vocês nessa noite. Que, independente de qualquer coisa, a nossa decisão tem que ser uma: servir a Deus. Mesmo que isso custe preço para você. Que você tenha que pagar um preço que talvez você ache mais alto. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu sempre falo, até já falei para a Adri isso uma vez, que eu venho para o dia que eu estou com um problema, que eu estou chateado com alguma coisa, eu vou para a janela da minha sala e fico ali orando. E brigando com Deus, conversando com Deus, mas sempre falando para ele: Senhor, nós estamos na tua mão. Se o Senhor tem alguma coisa para a gente, o Senhor é quem tem que fazer. E nós esperamos em Deus. E quando você espera em Deus, pode até demorar, gente, pode até demorar, mas Deus faz. E faz de uma maneira que você não pode, você falar assim: não é verdade, Deus está fazendo isso por mim, abrindo portas que você esperava que nunca fossem abertas, mas Deus faz. Então, queridos, é isso que eu quero declarar para vocês. Não desanimem nunca. Não desanimem nunca. Esperem do Senhor. A expectativa é: vamos esperar em Deus? Vamos. Então, se vamos esperar em Deus, aí você vai ver todas as promessas que Deus fez para o povo de Deus, ele cumpriu. Mesmo nos dias de hoje. Você vê o povo tentando acabar com Israel, tudo quanto é jeito, e Deus sempre colocando a mão dele em cima de Israel para proteger Israel. Esses dias da guerra do Hamas aí, 100 mísseis, mais de 100 mísseis o Hamas derrubou sobre Israel. Nem 90% dos mísseis caíram fora de Israel. Não funcionaram onde devia de funcionar. Poucas pessoas morreram. Por quê? Porque eles começaram a lembrar, principalmente os que são mesmo judeus de raiz, declarar que Deus protegia e cuidava de Israel. E nós aqui sempre falando também, orando por Israel e dizendo: não, Deus cuida de Israel. Porque a nossa expectativa é de que Deus cuide de nós, para que nós possamos cuidar de cada um de nós também. Então, queridos, eu quero realmente que estejamos sempre decidindo e que a nossa expectativa seja de que Deus faça na nossa vida. Não que nós façamos e deixemos, e oramos para Deus fazer, mas tomamos a posse na frente de Deus e queremos fazer da nossa própria conta. Não podemos fazer assim. Nós temos que estar à frente, orando: Deus, se o Senhor realmente me abençoe e quer me abençoar, estamos na expectativa de uma força. E isso é para você, para você, para você, para cada um de nós. Se esperarmos em Deus, Ele é fiel e justo para com a nossa vida, para nos administrar a bênção e cuidar de nós para que nós sejamos grandemente abençoados. Amém? E que isso possa ser bênção na vida da família de vocês, da família de cada um de nós, para que saibamos: Deus é Deus e Ele faz todas as coisas acontecerem para que nós possamos ter o nosso mar aberto e vermos que Deus é fiel em todas as coisas. Amém? Muito obrigado, Dri, por você ter aberto a porta. Louvo a Deus por isso. Fiquei muito feliz porque eu sei que Deus tem um propósito para nossas vidas e para a vida de cada um de nós. Ele sabe o que é necessário para que a gente seja abençoado.